O que é pensar? Observe sua reação à pergunta. O que é pensar? O que está acontecendo? Você não sabe como responder? Você nunca investigou isso? Você está esperando uma resposta da sua memória. E nessa demora, no intervalo entre a pergunta e a resposta, reside a ação, o processo do pensamento. Não é diferente quando te fazem uma pergunta familiar como: qual é o seu nome? Nesse caso, a resposta vem instantaneamente, porque, através da repetição constante, a resposta já está na ponta da língua. Mas se a pergunta for um pouco mais séria, há um atraso de alguns segundos, certo? Durante esse atraso, o intelecto é acionado para buscar a resposta na sua memória. Se eu fizer uma pergunta mais complexa, o atraso é maior, mas o processo é o mesmo: consultar a memória, procurar as palavras certas, identificá-las e depois responder. Vamos com calma, porque é realmente bastante divertido e interessante observar como esse processo funciona. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Mas se você me perguntar algo que eu não sei, algo que ninguém sabe, algo que nenhum livro ou filósofo respondeu, eu só posso dizer: eu não sei. Por exemplo, Deus existe ou não? O que acontece? Nenhuma resposta pode ser encontrada na memória, embora você possa querer acreditar, embora você tenha sido condicionado e ensinado a se acreditar. Você deve deixar essas ideias de lado e investigar. A memória não dá resultado. Esperar que alguém te dê uma resposta é inútil, porque ninguém pode dar. O intervalo de tempo não serve para nada. Há apenas um fato, ativo no presente, a certeza absoluta de que você não sabe. Eu realmente não sei. Agora, quando eu digo eu não sei, eu realmente quero dizer que não sei. Isso significa que não estou esperando por uma resposta, ou esperando que alguém responda, ou procurando uma resposta. Significa que minha mente está completamente alerta, mas não estou procurando, porque não sei onde procurar ou a quem perguntar. Esse estado de não saber é completa atenção. E qualquer outra forma de saber ou não saber vem do tempo e do pensamento, e é desatenção. Nesse estado, começo a descobrir por que esse estado é a verdadeira liberdade. Uma mente assim é uma mente religiosa, que não está mais buscando, que não está mais exigindo experiências. E essa mente tem uma atividade completamente diferente, em uma dimensão diferente, que o pensamento jamais poderia alcançar. E somente uma mente assim, uma mente religiosa, pode conhecer algo além de todas as imaginações e estruturas das esperanças do homem. Agora, o que acontece quando você está diante de um fato? Você tem opiniões sobre o fato ou apenas o observa? Se você tem opiniões, julgamentos ou avaliações sobre o fato, então você não está vendo e você não pode ver, porque o tempo psicológico entra em jogo. Sua opinião é um produto do tempo, do ontem, do seu conhecimento anterior. Ver verdadeiramente está ativo no presente, e nessa visão não há medo. Esse é um fato real. A experiência de um fato real é o que te liberta do medo. O que é pensar? É dado, informação, na forma de memória. É uma resposta, uma reação da memória. Se você não tivesse memória, não seria capaz de pensar. A memória é armazenada no cérebro como conhecimento, resultado da experiência. É assim que nosso cérebro processa a informação. Primeiro, experiência. Essa experiência, que pode pertencer ao início da humanidade e que herdamos, resulta em conhecimento que é armazenado no cérebro. Esse conhecimento se torna memória, e da memória surge o pensamento. Com o pensamento, você age. E com essa ação, você aprende mais e assim o ciclo se repete. Experiência, conhecimento, memória, pensamento, ação. Com essa ação, você aprende mais e repete. É assim que somos programados. Estamos sempre fazendo isso. Ao lembrar a dor no futuro, evitamos a dor que causará sofrimento. E isso se torna conhecimento. E repetimos isso. Repetimos o prazer sexual. Esse é o movimento do pensamento. Veja a beleza nisso, como o pensamento opera mecanicamente.
O pensamento diz a si mesmo: estou livre para operar. No entanto, o pensamento nunca é livre, porque é baseado no conhecimento, e o conhecimento é obviamente sempre limitado. O conhecimento é sempre limitado porque faz parte do tempo. O conhecimento vem com o tempo. Por exemplo, para aprender um idioma você precisa de tempo. Para aprender uma habilidade, como dirigir um carro eficientemente, leva tempo. O mesmo movimento do tempo externo é convertido para o campo psicológico. E estou me referindo a esse tipo de tempo, tempo interno, psicológico. Também dizemos: preciso de tempo para aprender sobre mim mesmo. Preciso de tempo para mudar o que sou para o que devo ser. Converter a atividade do mundo externo para o mundo psicológico significa que o tempo é um fator importante em nossas vidas. O futuro, o passado e o presente. Tempo, conhecimento, memória e pensamento são uma única unidade. Não são atividades separadas, mas um único movimento. Eu vou aprender mais e para aprender mais preciso de tempo. Exemplo: eu não sei falar inglês, mas vou aprender. Pode levar 6 meses, 1 ano ou uma vida inteira. O conhecimento é o movimento do tempo. Tempo, conhecimento, pensamento e ação. Vivemos nesse ciclo. O pensamento é limitado, então toda ação gerada pelo pensamento deve ser limitada. E essa limitação cria conflito, cria divisão. Se eu digo que sou cristão ou protestante, nesse caso sou limitado. E essa limitação causa não apenas corrupção, mas também conflito. Então, uma pessoa diz: eu pertenço a um determinado partido ou sou membro de um determinado grupo. E assim há conflito entre nós. Nossa vida, do nascimento à morte, é uma série de lutas e conflitos dos quais estamos sempre tentando escapar, e isso causa ainda mais conflito. Vivemos e morremos nesse conflito interminável. Nunca buscamos a raiz desse conflito, o pensamento. Por favor, não pergunte: como posso parar de pensar? Essa não é a pergunta. Biologicamente, ao longo dos séculos, o cérebro foi programado, condicionado. O corpo age por conta própria, respirando, o batimento cardíaco e assim por diante. E assim, se você é católico, cristão ou parte de qualquer grupo, você repete esse condicionamento mecanicamente. O que você chama de consciência individual, que você pensa ser sua, é a consciência de toda a humanidade. Parte delas são as respostas sensoriais. Essas respostas sensoriais são naturalmente e necessariamente programadas para te proteger durante a fome, para procurar comida, para respirar. Inconscientemente, biologicamente, você está programado. Então, o conteúdo de sua consciência inclui os muitos ferimentos e cicatrizes que você recebeu na infância, as muitas formas de culpa, traumas, inclui várias ideias, certezas imaginárias, muitas experiências, tanto sensoriais quanto psicológicas. Sempre há a base, a raiz do medo em suas várias formas. Com o medo, naturalmente, vem o ódio. Onde há medo, deve haver violência, agressão, o impulso extraordinário de ter sucesso, tanto no mundo físico quanto no mundo psicológico. No conteúdo da consciência, há a busca constante pelo prazer. O prazer da posse, da dominação, o prazer de acumular bens materiais que dá poder, o prazer de um filósofo com seu imenso conhecimento. O prazer tem inúmeras formas. Há também a dor, a ansiedade, o sentimento profundo de enfrentar a solidão e a tristeza, não apenas o que é chamado de dor pessoal, mas também a enorme dor causada pelas guerras, pela negligência, pela conquista interminável de um grupo de pessoas tentando dominar outro grupo. Nessa consciência, há os conteúdos raciais e grupais e, finalmente, há a morte. Essa é a nossa consciência. Crenças, certezas e incertezas, ansiedades, solidão e miséria interminável. Onde quer que os seres humanos estejam, eles sofrem exatamente as mesmas coisas. Estão ansiosos, solitários, deprimidos, melancólicos, em conflito. Eles são exatamente como você,
Então, o que você chama de sua consciência é realmente sua. Eu sei que é muito difícil para as pessoas aceitarem isso. Você pode aceitar logicamente, intelectualmente. Você pode dizer sim, talvez seja o caso. Mas ter esse sentimento humano total de que você é o resto da humanidade exige muita sensibilidade. Não é que você deva aceitar que não é um indivíduo, mas deve se esforçar para sentir essa entidade humana global. Se você realmente olhar com sua mente, com seu coração, com todo o seu ser, plenamente consciente desse fato, então você terá apagado o programa. Ele será naturalmente totalmente apagado. Mas se você disser eu vou apagar, então você está de volta ao mesmo padrão. Para o orador, essa é toda a realidade. Não algo aceito verbalmente porque é agradável. É uma coisa real. Jiddu Krishnamurti, A Rede do Pensamento, 1981.